Muito bom dia, comunidade. Que alegria poder vir à casa cheia. Mas não pela questão de quantidade, mas pela questão da qualidade. O Senhor olha para nós e Ele diz: puxa vida, como ficou bom essa minha criatura. E eu tenho certeza que nós somos muito amados, especiais pelo nosso Criador. Cada um de nós tem o seu valor. E talvez seja por isso que nós somos convidados a entregar o nosso dia e confiar de todo o coração, porque aquele que está lá em cima, aquele que está aqui no meio de nós, nos valoriza. Se valoriza. Eu te entrego o meu dia e tudo o que eu for fazer. Te consagro a minha família, eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo o que eu for fazer. O meu sair e o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo teu. Anda comigo, meu Senhor, me ensina como eu devo agir. Senta comigo pra um café e me ajuda a decidir. A cada porta que abrir e cada não que eu escutar, seja o Senhor a conduzir a minha vida toda. Eu te entrego o meu dia e tudo o que eu for fazer. Eu te consagro a minha família, eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo o que eu for fazer. O meu sair e o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo Cante. Anda comigo, meu Senhor, me ensina como eu devo agir. Senta comigo pra almoçar e me ajuda a decidir. A cada porta que abrir e cada não que eu escutar, seja o Senhor a conduzir a minha vida toda. Eu te entrego o meu dia, tudo o que eu for fazer. Eu te consagro a minha família, eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo o que eu for fazer. O meu sair e o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo teu. Bom dia igreja, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos com um probleminha de tecnologia, né? A internet do templo não está funcionando de uma maneira correta, por isso as projeções não estão sendo passadas ali, ok? Então é porque nós estamos com problema na internet. Mas o culto ao Senhor, ele com certeza acontece. Quero saudá-los, queridos, nesta manhã de domingo, manhã em que o Senhor nos traz uma palavra. Uma palavra de Mateus 11, versículo 28. O Senhor Jesus diz a nós, nesta manhã de domingo: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. É um convite do Senhor.
Convite do Senhor a você que se sente cansado, se sente sobrecarregado. Venha a Jesus. Ele trará a você consolo, trará a você descanso, trará ao seu coração a paz que você necessita. Que você encontre Jesus nesse culto e que Ele faça parte da tua história. Amém? Convido quem puder, vamos nos colocar em pé. Vamos juntos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos nesta manhã de domingo porque Tu nos despertou para a vida. Nós temos vida, Senhor, e podemos agora nos reunir como igreja, juntos te louvar, aprender de Ti, Senhor. Tua palavra nos diz nesta manhã um convite a virmos ao Teu encontro. E este encontro contigo trará paz ao nosso coração, trará sossego para a nossa alma, trará descanso, Senhor, um refrigério, um renovo. Entregamos, ó Deus, esse culto em Tuas mãos. Que o nosso coração possa voltar a bater na Tua paz, sabendo que em Ti encontramos o descanso que necessitamos. Oramos também nesta manhã gratos pelo perdão que se renovou sobre nós. Tua palavra diz que a cada manhã a Tua misericórdia se renova sobre nós e por isso nós te agradecemos, porque Tua misericórdia sobre nós se renovou. Obrigado a Deus pelo perdão. Assim nós oramos em Teu nome, Senhor. Amém. Podemos sentar. Nós teremos um batismo hoje em nossa comunidade. Portanto, eu quero chamar o Miguel Danel, com seus pais e padrinhos, por favor. Pode subir. Queridos, quero perguntar a vocês, padrinhos do Miguel, vocês estão dispostos a contribuir na vida do Miguel para que ele cresça e aprenda sobre o amor de Deus, sobre o perdão do Senhor Jesus? Se vocês estão dispostos para que ele venha a crer neste Jesus, nesse Salvador, vocês vão fazer o papel, o qual nós conversamos ali, o papel de um padrinho, de uma madrinha na vida do Miguel, para que ele um dia venha a crer, a conhecer este Jesus. Se este é o papel vocês assumem de coração, então eu peço que respondam sim com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Obrigado. Se virem para a comunidade, por favor. Querida comunidade, esse é o Miguel Danel. Quero pedir a vocês também, se vocês estão dispostos a receber o Miguel como um novo membro aqui desta comunidade, fazendo o possível para que ele creia, aprenda sobre amor e perdão do Senhor. Se este também é o desejo, a intenção desta igreja, eu peço que responda sim com a ajuda de Deus. Obrigado. Se virem para cá. Comunidade, responder sim a este convite, a esse chamado de receber o Miguel como novo membro, significa, comunidade, valorizar e incentivar o trabalho do culto infantil, das crianças. É desta forma que o Miguel vai aprender sobre amor e perdão do Senhor. Este é o compromisso que nós assumimos como igreja. Quero convidar quem puder se colocar em pé. Vamos
confessar a nossa fé, e faremos isso usando as palavras do credo apostólico. O credo apostólico é uma confissão de fé, e é nesta fé que o Miguel será batizado. Por isso, é importante nós relembrarmos e fortalecermos a nossa fé. Convido juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Pode trazer o Miguel. Miguel Danel, eu batizo em nome do Deus que é Pai, em nome do Deus que é Filho, e em nome do Deus que é Espírito Santo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo hoje e sempre. Amém. Pode. Peço que a comunidade, por favor, estenda a mão aqui, sobre a família, os padrinhos também, por favor. Graças a Deus te damos pela vida do Miguel. Obrigado, Deus, que ele pode estar aqui. Obrigado, Senhor, que tu tens derramado sua graça sobre esta família, ó Deus. Oramos para que tua bênção permaneça com Miguel, o acompanhe, o ilumine, e oramos para que um dia a fé seja despertada em seu coração e a salvação o alcance. Assim, Deus, oramos certos e crentes da tua fidelidade e da tua graça sobre ele. Em nome de Jesus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Comunidade pode sentar. Mamãe. Você não gostou do banho? Sai de tua tenda, ó filho meu, e
te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Ou não? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Tu sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Bom dia, comunidade. Bom dia. Os próximos cultos, então, serão dia 28 de junho, às 19 horas, culto preparado pelo Ministério de Homens, e dia 5 de julho, às 9 horas. Neste dia, teremos o culto de ação de graças com Santa Ceia. Nesse dia, também, às 11 horas, teremos nosso tradicional almoço da comunidade. Como vai funcionar desta vez? Nos outros anos, a gente comprava um cartão com um valor específico. Desta vez, será a contribuição espontânea, mas, mesmo assim, a gente precisa pegar o cartão na Secretaria com a Arlete ou com as lideranças para a gente ter um controle de quantas pessoas irão participar. A oferta, no final do culto, será para o lar Recanto do Sossego, em Braço do Trombudo. E no próximo louvor, teremos o momento da contribuição espontânea, onde você é convidado a participar e contribuir conforme Deus tocar o seu coração. Os membros trazem no envelope identificado, e quem não é membro também pode participar, trazendo dinheiro ou através do Pix, que tem um QR Code colado nos bancos. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, e que
se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E chegou a hora de nós chamar a criançada aqui na frente agora. Vem para cá, criançada. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com alegria. Tem bastante crianças, hein? Ô, Lude, tá todo mundo casaco? Deve estar frio, né? Tá frio, né? Hã? Vamos esquentar agora um pouco, né? Vamos, né? Vamos cantar, vamos louvar o nosso Senhor. Com meu canto eu sigo dando louvores ao meu Pai. Com meu canto eu sigo dando louvores ao meu Pai. A eu te louvarei. A eu te louvarei. Te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Com meu canto eu sigo dando louvores ao meu Pai. Com meu canto eu sigo dando louvores ao meu Pai. Te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Deus
Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Vamos ter uma palavra de oração pelas crianças. As crianças repetem: Senhor Jesus, obrigado por este dia. Obrigado porque eu posso estar aqui e ter um cultinho para mim. Abençoe as prof e também o culto dos adultos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz dessa vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia, por onde eu havia passado ficaram 2 rastros de taças na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados para guiar os seus passos. Eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você.
Parece que é culto dos homens hoje, né? Mas não é. É só um ensaio por enquanto. Queridos, assim como nós estamos, vamos orar. Senhor Jesus, depois de te louvar, Senhor, de engrandecer o teu nome, desejamos que a que hora quietes o nosso coração, para que essa tua palavra, ó Deus, preparada para nós, nos encontre. Encontre essa tua igreja, nos chame, ó Deus, para a vida. Mesmo se estivermos vivendo em nossos desertos, nos sentindo abandonados, perdidos, nos encontre, Senhor. Porque cremos que a tua palavra pode gerar a transformação que tanto necessitamos. Entregamos a Deus este tempo da tua palavra em tuas mãos, Senhor Jesus, crendo que a tua obra será realizada nesse local. Amém, Senhor. Nos últimos 2 cultos, eu lancei um desafio aqui. Alguém aqui, imagino que muitos creem que tem fé. Não vamos medir a fé de ninguém aqui. O femômetro está estragado. Isso não existe, tá? Não tem como medir a fé de ninguém. Mas alguém consegue passar dentro da folha? Alguém consegue? Ah, ele cortou assim redondinho. Alguém consegue? Se nós rasgar a folha, daí você vai ter 2 folhas. Tá? Alguém consegue passar dentro da folha? Nos últimos 2 cultos nós falamos sobre isso e lancei esse desafio de que é possível passar por dentro de uma folha. E nós pensamos, de que jeito? Só por Jesus mesmo. Senão tu vai estar vivo ainda. Engraçado como na nossa cabeça não entra às vezes a maneira como Deus age, como Deus trabalha, como Deus faz as coisas, né? Na nossa realidade muitas coisas não fazem sentido. Depois vocês vão ver que é simples. É simples. E eu creio que é dessa forma que Deus também trabalha e age em muitas formas. Quando finalmente se desenrola aquilo que angustiava o nosso coração, a gente acha, puxa, mas foi tão simples. Não é assim? Gente, hoje, antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero convidar vocês a pensar comigo em um dos acontecimentos mais extraordinários do Antigo Testamento. Na minha opinião, eu gosto muito dessa história. Sempre que leio essa história de Elias no Monte Carmelo, eu fico impressionado. Talvez porque ele reúne tudo o que nós imaginamos quando nós pensamos em uma grande manifestação do poder de Deus. Reúne tudo que nós imaginamos. Um povo estava dividido, 2 senhores. Centenas de falsos profetas reunidos. Um homem defendendo a fé no nosso Senhor Jesus. Só um. Elias então chama todos aqueles profetas para um desafio. Ele é maluco, né? Ele chama a galera para o desafio, ele diz assim, seguinte, vamos fazer um desafio. Vamos fazer 2 altares aqui, com 2 boi, um boi em cada um. E aí vocês clamam para o Deus de vocês, consumem a oferta, e eu vou clamar para o meu Deus. Vamos ver qual Deus merece ser adorado. Coragem tem, né? E então, 450 profetas de Baal começam a orar, a clamar para que Deus então consuma a oferta deles. E nada acontece. Se tu ler o texto bíblico, tu vai ver que o Elias até tira sarro deles.
Fale mais alto. Vai ver que o Deus de você está viajando, que Ele está dormindo, Ele está surdo. Fale mais alto. Fica até tirando o sal. E nada acontece. Eles passam o dia gritando, clamando para que Deus consuma a oferta. E nada. No final do dia, Elias então diz, agora chegou a minha vez. Ele diz, jogue água na oferta. Um tambor de água na oferta. Água, joga. Mais água agora na lenha. Gente, tem que pegar fogo, tá? Mais água na lenha. Mais uma vez, 3 vezes pediu, ficou água empoçada assim. Eles então se ajoelha, ele ora, faz uma oração simples. Ele diz, Senhor, a oferta é sua, mostre que tu és Deus. Oh. Diz a palavra que fogo desceu do céu, consumiu a oferta, consumiu a lenha, as pedras e a água secou tudo ao redor. O povo todo caiu e começou a clamar, só o Senhor é Deus. E por conta disso os profetas de Baal foram mortos. Ao que parece, Elias está vivendo aqui o auge do seu ministério. Nada pode parar esse homem. Que fé que tem esse cara. Ele é o gás da Coca-Cola. Quantos de nós encontramos algumas pessoas durante o dia que criticam a nossa fé em Jesus, que faz a gente querer abandonar a fé em Jesus, nos ridicularizam por causa disso e tantas outras coisas. E a gente chega, irmão, tive uma batalha hoje, irmão, poderosa. Encontrei uma pessoa que queria que eu abandonasse a fé em Jesus. Rapaz, foi um dia tremendo, uma tentação tremenda. Uma pessoa. Elias enfrentou 450 sozinho. O cara era bom, né? O cara era bom. Elias experimentou uma vitória que poucos homens tiveram o privilégio de experimentar. Talvez seja exatamente por isso que o capítulo que nós vamos ler nos surpreende tanto, porque ele é tão importante para nós. O homem então que enfrentou centenas de profetas no capítulo 18 de 1 Reis, agora no capítulo 19, no capítulo seguinte, o que esse homem poderoso está fazendo? Fugindo. Fugindo de uma ameaça da esposa do rei. O homem que viu fogo cair do céu, que intercedeu para que a chuva voltasse à terra, fazia anos que não chovia mais. Elias se ajoelha, ele começa a orar por chuva e ele pede para o seu ajudante, vai lá ver se não está vindo uma nuvem. E ele volta assim, está vindo uma nuvem, então nós vamos embora rapidinho, senão nós vamos ficar atolados. Este homem agora está fugindo, por medo de uma mensagem da esposa do rei. Faz sentido? Não faz sentido, gente. O homem que demonstrou coragem fora do comum, diante de uma multidão, agora ele foge para o deserto, e quando chega no deserto, ele pede para Deus tirar a sua vida. Talvez seja por isso que essa passagem ela tenha tanto para falar conosco, porque ela não fala só sobre Elias, ela fala sobre nós, sobre aqueles dias que nós estamos cansados, sabe aqueles dias onde a fé parece pesada, sobre aqueles momentos em que parece que as forças acabaram. 1 Reis 19, nós encontramos assim. O rei Acabe
Contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os seus profetas. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo. E para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá, e ali deixou o seu ajudante. E foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se debaixo da sombra de uma árvore, de um zimbro, e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, Senhor, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não vai aguentar a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites. O pãozinho, hein? Aí ele entrou em uma caverna no Monte Sinai, no Monte Horebe, para ali passar a noite. E de repente o Senhor Deus perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e somente a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. O Senhor disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali, em frente do Monte Horebe, e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fique perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade, unja Hazael, rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Saafe, e Abel-Meolá como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel. Isso é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Até aqui. Um texto um tanto longo, mas importante para hoje. À primeira vista, parece algo muito contraditório, porque Elias, ele recebe uma mensagem de morte, ele foge para não fugir, e quando chega no deserto, pede para morrer. Esquisito, né? O homem que enfrentou centenas de profetas de Baal, que ouviu fogo cair do céu, testemunhou uma das maiores demonstrações do poder de Deus. Agora, ele foge de uma única ameaça
e pede a própria morte. Em 1 Reis 18, no capítulo anterior, Elias vive o auge do seu ministério. No Monte Carmelo, Deus responde com fogo do céu. O povo reconhece que o Senhor é Deus e os profetas de Baal são todos derrotados. E por isso, a chuva, ela volta à terra depois de anos de seca. Humanamente falando, o que nós encontraríamos, o que faria sentido nós encontrarmos agora no capítulo 19, seria uma sequência de triunfos, de comemorações. Mas é exatamente o contrário que nós encontramos. Quando Jezabel descobre o que aconteceu, ele envia uma mensagem: que os deuses me matem, se até amanhã, a essa hora, eu não fizer o mesmo com o que você fez com os profetas. O texto simplesmente diz: Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu. Ele foge para o deserto. Senta-se debaixo de um arbusto, de um zimbro, uma árvorezinha pequenininha, e ele ora: já chego ao Senhor, agora acaba com a minha vida, já deu. Elias provavelmente experimentou o que hoje nós chamamos de esgotamento. Durante anos, ele viveu sob enorme pressão. Ele enfrentou o rei Acabe, enfrentou a rainha Jezabel, suportou seca, viveu isolado, enfrentou os profetas Baal e orou intensamente pela chuva. E após o Carmelo, a tensão toda aquela acumulada explodiu. Interessante que a crise não surgiu depois de uma derrota. A crise, ela apareceu depois de uma grande vitória. Essa é uma realidade comum que nós experimentamos. Muitas vezes, o maior desânimo não vem depois de uma derrota, depois de um fracasso, mas após períodos de intensa luta, responsabilidade e desgaste emocional. Um detalhe importante é que Elias não abandona a Deus. Ele continua orando. Ele continua falando com Deus. O problema não é a incredulidade. Ele não vai correndo para outro Deus. Mas ele vai até o Senhor e entrega a sua dor. Existe uma grande diferença entre abandonar a Deus e derramar diante de Deus o seu sofrimento. Estudiosos acreditam que Elias esperava com o evento do Carmelo, que o evento do Carmelo produziria um arrependimento nacional. Ele imaginava que após o fogo cair do céu, o rei Acabe iria se arrepender, a rainha Jezabel seria removida e o povo de Israel retornaria a sua fé ao Senhor. Mas nada disso aconteceu. Jezabel continua poderosa, a idolatria continua existindo, a situação política permanece praticamente a mesma. Elias entra numa profunda frustração. Sua expectativa era de uma transformação imediata. Quando isso não acontece, ele sente que o seu trabalho foi inútil. Por isso ele diz: eu não sou melhor que meus pais. Traduzindo, eu tentei mudar tudo, mas eu fracassei, como os profetas que vieram antes de mim. Elias pensava que ele estava sozinho. Talvez essa seja a mentira mais cruel que o deserto tenha colocado na sua mente. Ele disse: Senhor, só eu fiquei, só eu. Na sua visão, todos haviam abandonado a fé. Só eu fiquei. Todos desistiram, todos desapareceram, todos foram embora. Só eu fiquei. Mas Deus responde:
ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Traduzindo, Elias, meu querido, chega aqui. Tu não sabe tudo que eu estou fazendo, querido. Tu não conhece o que eu estou fazendo. E quantas vezes, queridos, nós acreditamos que Deus não está agindo porque nós não conseguimos ver seus movimentos. Os nossos desertos acontece algo parecido. Quando nós estamos feridos, machucados, nós enxergamos apenas aquilo que nós perdemos. Nós vemos apenas as portas fechadas, o problema, as decepções, as ameaças. O deserto, ele tende a estreitar a nossa visão. E por isso nós precisamos ouvir de novo a voz de Deus para enxergar o que Ele está fazendo, além do que os nossos olhos podem ver. Ter uma visão maior do que Deus está fazendo. Existem coisas que Deus está fazendo que você ainda não consegue enxergar. Respostas sendo preparadas. Portas sendo abertas. Pessoas sendo movidas. Situações sendo alinhadas pela mão de Deus. Sem que você perceba nada. Seu deserto não significa que Deus parou de agir. Seu deserto não significa que Deus foi embora. Sua luta não significa que Deus perdeu o controle. Mas emocionalmente, Elias se sentia sozinho. A solidão, ela costuma distorcer a nossa percepção da realidade. A resposta de Deus, ela é extraordinária. É fantástica. Deus não começa repreendendo Elias. Ele não chega para Elias e diz assim: homem sem fé, mas tu viu fogo cair do céu, como é que tu tem coragem de não ter fé, cara? Como é que tu tem medo, tu viu fogo cair do céu? Pensa. Não. Primeiro Deus cuida do seu corpo. O anjo chega e traz para ele água, comida, descansa primeiro. Antes de corrigir a sua teologia, Deus quer restaurar as suas forças. Isso, queridos, é precioso. É precioso. Porque quando nós estamos no deserto, muitas vezes nós temos medo da reação de Deus. Nós achamos que Ele está decepcionado com a gente. Nós pensamos que Ele espera que a gente seja forte o tempo todo. Imaginamos que a nossa fragilidade o afasta. Mas a história de Elias revela exatamente o contrário. Exatamente o oposto. Quando Elias estava no seu pior momento, Deus não se afasta, Ele se aproxima. Depois de alimentar, Elias é chamado agora a ir uma caminhadinha, 40 dias, até o Monte Horebe, onde Deus se revela. Naquele monte, Deus se revela de novo a Elias. E como nós lemos, primeiro num vento forte, num terremoto, num fogo. Mas Deus não estava neles. Depois surge uma voz mansa e delicada. No Carmelo, Deus havia se manifestado através do fogo. Elias precisa entender que Deus também trabalha através do silêncio. Ele esperava atos grandiosos, manifestações extraordinárias.
E Deus mostra que seu agir nem sempre acontece através de espetáculos. O reino de Deus, ele também avança com meios discretos, lentos e aparentemente invisíveis. O centro da narrativa que nós lemos não é a fraqueza do Elias. O centro da narrativa que nós lemos é a fidelidade de Deus. O texto demonstra que servos fiéis, pessoas tementes a Deus, também podem enfrentar crises. Homens de Deus também sentem medo. Profetas também têm coragem de desistir. Elias não é sustentado porque ele é forte. Elias é sustentado por causa da misericórdia de Deus. Experiências extraordinárias não substituem a necessidade diária da graça de Deus. Ontem, Elias enfrentou 450 profetas. Hoje, ele não consegue lidar com uma mensagem da esposa do rei. Isso nos lembra que a fé, ela não é um acúmulo de forças para sempre. Nós dependemos continuamente do Senhor. Além disso, o texto nos ensina que desânimo não é necessariamente sinal de fracasso espiritual. Às vezes, são sinais de cansaço, de decepção, de solidão, expectativa frustrada. Por isso você está cansado. Não tem nada a ver com tua fé. Por fim, Deus não descarta Elias. Deus não descarta Elias porque ele está quebrado. Pelo contrário, ele se aproxima dele. Ele o alimenta, escuta suas queixas, corrige sua visão e coloca ele de novo em missão. A última palavra da história não é o pedido de morte de Elias. Mas a última palavra é Deus restaurando o seu profeta e mostrando que a sua obra continua. O deserto de Elias, não sei como é o teu deserto, mas o deserto de Elias não foi apenas geográfico. Ele foi também emocional, espiritual e existencial. O que aconteceu com Elias continua acontecendo conosco de formas diferentes. Muitas vezes nós imaginamos que os desertos eles surgem somente depois de derrotas. Mas a história de Elias, ela nos mostra que alguns dos desertos mais difíceis que nós enfrentamos vêm depois de grandes vitórias. Existem pessoas que enfrentaram alguma doença muito grande, concluíram um projeto importante, criaram seus filhos, construíram uma carreira, lideraram um ministério ou passaram por uma grande batalha espiritual. E depois, quando tudo agora está do jeitinho certo, tudo está encaixadinho, você enfrenta um deserto. O corpo está cansado. A mente está exausta. O deserto ele chega quando a gente não espera. O deserto, frequentemente, ele nasce da distância entre a nossa expectativa e a realidade. Elias imaginava que o fogo do Carmelo produziria um arrependimento nacional. Em vez disso, ele recebeu uma ameaça de morte. Quantas vezes acontece o mesmo com você, com a gente? Quantas vezes aconteceu o mesmo? Oramos por um casamento e continuamos enfrentando conflitos. Nós trabalhamos duro e o reconhecimento não vem. Nós criamos filhos com amor e eles tomam outros caminhos que nos machucam. Nós servimos a Deus esperando algum resultado que na nossa mente, na nossa visão, é agora. E Deus responde diferente.
Muitas crises espirituais não surgem porque Deus falhou, mas porque nossas expectativas eram diferentes da forma como Deus agiu. Elias não era um profeta fraco, era um homem forte, que chegou no seu limite. Isso significa que sentir medo, tristeza, cansaço, vontade de desistir, não é falta de fé. É sinal de que nós somos humanos. A fé, ela não elimina as nossas emoções. O verdadeiro homem de fé não é aquele que nunca se abala, mas aquele que continua buscando a Deus, mesmo quando está no deserto. O deserto não é o lugar onde Deus abandona seus filhos. Muitas vezes é o lugar onde Ele mais se aproxima. Elias conheceu Deus no Monte Carmelo de uma forma tremenda, através de um fogo descendo do céu. Mas conheceu Deus de uma forma ainda mais íntima no silêncio do Horebe. Existem experiências da presença de Deus que só podem ser vividas quando todas as nossas forças acabaram. Quando nós estamos fortes, nós confiamos em nossos recursos. Mas quando chegamos no limite, nós aprendemos a depender da graça de Deus. Por isso, se alguém hoje está vivendo o seu deserto, a mensagem de 1 Reis 19 é que o deserto não é o capítulo final da tua história. Elias acreditava que a sua vida, o seu ministério tinham terminado. Deus, porém, tinha outros planos. Ele ainda tinha reis para ungir, profetas para levantar e uma nova etapa para viver. Muitas vezes, nós também sentamos debaixo de um zimbro, olhando para a vida e pensando que tudo acabou. Mas Deus continua chegando até nós com a mesma pergunta que fez por Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Não porque ele não saiba a resposta, mas porque ele deseja levantar os nossos olhos e enxergar o que está lá na frente. Eu vejo muitas pessoas vindo no culto, pessoas alegres, felizes, sorridentes. Mas eu imagino que muitas delas estão sentadas debaixo do zimbro, no deserto. Continuam trabalhando, servindo, cuidando da família, cumprindo com as suas responsabilidades, mas emocionalmente esgotadas. Amam a Deus, sinceramente, mas carregam perguntas que nunca tiveram coragem de fazer em voz alta. Oram, mas estão cansadas. Creem, mas estão machucadas. O mais belo dessa história é que Deus ele não se afasta de Elias. Quando ele chega a esse ponto, Deus se aproxima. Teologicamente, essa narrativa ela destrói a ideia de que maturidade espiritual nos torna imunes a crises. Elias era profeta, era homem de oração, homem de fé, homem usado por Deus, e ainda assim ele enfrentou o vale mais escuro que alguém pode enfrentar. Isso significa que as crises não é sinal da ausência de Deus ou falta de fé. Alguns estudiosos dizem que Elias enfrentou aqui um momento de depressão. E aí outros começam a dizer isso é falta de fé.
é a ausência de Deus. Aqui esse texto nos mostra exatamente o contrário. Não é falta de fé ou ausência de Deus. Não é isso. Muitas vezes, esses momentos acontecem justamente na vida daqueles que estão servindo a Deus de uma forma fiel, sincera. A presença da luta não é prova da ausência de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é no meio da luta que Deus realiza a sua obra mais profunda. A história que nós lemos, ela nos ensina que Deus leva a sério as nossas dores. Ele não despreza as nossas lágrimas. Ele não ridiculariza os teus medos. Quando Elias diz basta, Deus não responde com condenação. Ele responde com cuidado. E isso revela um Deus que conhece a nossa estrutura, que sabe que nós ficamos cansados, que entende nossas batalhas internas e que continua nos amando mesmo quando nós não conseguimos demonstrar o quão forte nós gostaríamos de ser. Muitas vezes acreditamos que na mentira que Elias acreditou. Só eu fiquei, só tem eu. Achamos que ninguém entende nossa dor, que ninguém passa por essas lutas, só eu enfrento sofrimentos. Mas Deus nos lembra que nós não estamos sozinhos. Ele continua levantando irmãos, amigos, familiares e a própria família da fé para caminhar do nosso lado. A igreja existe, entre outras coisas, para que ninguém tenha que caminhar, atravessar um deserto sozinho. Deus continua falando, queridos. Mesmo quando nós não ouvimos trovões, fogo descendo do céu, anjos aparecendo, Deus continua falando. Existem fases da vida em que nós esperamos grandes milagres, respostas imediatas, intervenções extraordinárias. Mas Deus nem sempre fala através do fogo do Carmelo. Às vezes Deus fala através do sussurro suave do Horebe. Às vezes Deus se manifesta numa oração silenciosa, num abraço de um irmão na hora certa. Quando você está lendo um texto bíblico e aquilo te chama a atenção. Quando você ouve um louvor, Deus fala contigo. Quando você sente aquela força inesperada para você continuar mais um dia. O mesmo Deus que estava no monte Horebe com a coluna de fogo está no Elias, no monte Horebe com Elias, no silêncio. Por isso, se alguém se identifica mais com Elias debaixo do zimbro, pedindo a morte, do que com Elias no Monte Carmelo, essa história traz esperança. Seu deserto não é o final da tua caminhada de fé. O Deus que encontrou Elias no deserto, Ele continua encontrando seus filhos hoje. Ele continua trazendo pão para quem está faminto, água para quem está sedento e consolo para quem está quebrado. Por isso, não desanimemos em nossos desertos. Não desista no teu deserto. O mesmo Deus que sustentou Elias debaixo do zimbro é o Deus que continua sustentando você. E se Ele ainda permite que você caminhe, é porque a sua história ainda não terminou. A última palavra sobre sua vida não será dada pelo medo. A última palavra sobre sua vida não será dada pelo cansaço ou pela dor. A última palavra da sua vida, ela sempre pertence ao Senhor. Amém?
Vamos orar. Senhor Jesus, lemos, ó Deus, do relato do profeta Elias, o deserto no qual ele enfrentou algo tão difícil na sua vida, aonde ele desejou que tu, ó Deus, tirasse sua vida. Senhor, muitos de nós enfrentamos esses momentos, e não só uma vez. Estamos no deserto de nossas vidas, nos enxergamos sozinhos, abandonados. Só eu fiquei, Senhor. Não existe mais ninguém. Só eu enfrento essas dores. Só eu estou neste lugar de sofrimento. Ó Deus, abra os nossos olhos para que a gente perceba a Tua mão, mesmo no silêncio. Mesmo quando nós não vemos manifestações extraordinárias do Teu poder. Que nós possamos, ó Deus, Te encontrar no silêncio do Horebe. Ó Jesus, caminha com esse povo, Senhor. Esse povo que por vezes está machucado. Clama para ver a Tua mão, o Teu poder sobre nós, Senhor. Enxuga as lágrimas, Senhor, deste povo. Acalma esse coração, Senhor. Que nós possamos, acima de tudo, apesar de nós estarmos no deserto, crer que Tua mão está conosco. Mesmo quando nós não vemos manifestações extraordinárias do Teu poder, ajuda-nos a crer que não estamos sozinhos. Ó Deus, levanta esta Tua igreja, Senhor. Levanta esta Tua igreja para que nenhum irmão venha a caminhar, a atravessar os seus desertos sozinhos, mas que estejamos ao lado deles. Dá-nos sabedoria, olhos, Senhor, para ver esses irmãos que estão nos desertos, para que a gente se coloque ao lado deles. Não precisamos falar nada, ó Deus. Tu estarás conosco. Caminhe com a Tua igreja, Senhor, e não nos deixe desistir em nossos desertos. É o que oramos, Senhor, gratos pela Tua misericórdia. Amém. Queridos, nosso culto hoje nós queremos lembrar de alguém especial que não está mais em nosso meio. Queremos lembrar do seu René Fetch. E os familiares do seu René, por favor, eu convido a ficarem em pé, por favor. Seu René Fetch, nascido dia 24 de abril de 1945, faleceu dia 14 de junho, com 81 anos, 1 mês e 20 dias. Querida família enlutada, palavra do Senhor, de Romanos, capítulo 8, 38, diz: Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. René Fetch, ele descansa na paz de Deus, aguardando o dia da ressurreição. Fica os nossos corações, nossos sentimentos, nossa saudade. E a palavra do Senhor nos diz que o amor dele não consegue nos afastar. Não existe possibilidade, queridos, de vocês estarem afastados do amor de Deus, nem mesmo o René. E hoje nós queremos orar para que este amor de Jesus esteja com vocês, também neste tempo de luto, neste tempo de saudade. Convido quem puder se levantar, por favor. Vamos estar orando, intercedendo por esta família. Senhor Jesus, queremos hoje lembrar do seu René. René não está mais em nosso meio, descansa na Tua graça, Senhor, aguardando o seu dia da ressurreição.
Senhor, fica o nosso coração moído por saudades, vivendo um luto, a falta das pessoas que amamos. Jesus, preenche este vazio que se forma em nossa vida. Renove, Senhor, as nossas forças para sermos possíveis de caminhar mais um dia. Somente Tu, Jesus, com o Teu Espírito Santo Consolador, pode trazer até nós o consolo que precisamos. E isto Tua igreja hoje intercede por a família do René. Que Tua misericórdia, que Tua graça esteja sobre esta família, pois em Tuas mãos os entregamos. Amém, Senhor. Podemos sentar? Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte Ele é, meu refúgio e segurança, nele firme estou, no Senhor não vou me abalar, confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei, não temerei. Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte Ele é, meu refúgio e segurança, nele firme estou, no Senhor não vou me abalar, confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei, não temerei. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fizemos menção ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Alguém quer passar dentro da folha? O Lute quer passar dentro da folha? Cheguei, já está aqui na frente. Tu acha que não consegue? Tu consegue, cara. O Bruno. Como eu disse, aos olhos de muitas pessoas, o impossível. Para Deus, depois que acontece, a gente pensa, puxa vida, era tão simples, né? Como eu disse antes, se nós dividirmos a folha, rasgar ela no meio, daí eu passo no meio, né? Vamos pensar. Se nós fizer isso,
Bom, daí eu tenho 2 folhas. Você tem que passar por dentro de uma folha. É muito simples. Você dobra a primeira folha, assim, né? Tu dobra ela no meio, depois faz uma gaitinha. E então você rasga ela no meio. E aqui tu tem uma folha. Vem aqui, Ludi. E o cara passou por dentro da folha, meu. Não, vamos passar, levanta aqui. Vice? Muitas coisas aos nossos olhos são impossíveis, hein? Mas para Deus não é impossível. Vamos colocar em pé para encerrarmos nosso culto? Senhor Jesus, agradecemos pela Tua palavra neste dia, nesta manhã. Tua palavra que encontrou nosso coração e nos desafia a não desistirmos quando estamos também enfrentando, vivendo os nossos desertos. Que Tua graça, Senhor, acompanhe este povo, acompanhe esta igreja, que mesmo em meio aos nossos desertos, não venhamos a desistir, ó Deus, mas sentir, que possamos sentir a Tua mão, mesmo no silêncio, mesmo sem manifestações extraordinárias, que possamos entender, perceber a Tua mão nos acompanhando. Acompanha, Senhor, esta igreja. É o que nós oramos nesta manhã. Por Tua graça, oramos ainda a oração que Tu nos ensinas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje, amanhã e todos sempre. Amém. Vamos em paz.